sou o ar. Eu sou a água. Nós somos todos os elementos da natureza. É por isso que nós sentimos esse axé. E é isso que nos faz, e é isso que nos conecta uns aos outros. Porque seja o fogo, seja a água, seja o ar, seja a terra, ela é una e múltipla. Esse encontro é uma grande inspiração que brota da própria crise que nós estamos vivendo no país. A juventude se mobiliza, diagnostica as causas, corre atrás, resiste, tem resiliência e vai junto, né? Junto, em busca desse horizonte. E o horizonte que a gente está traçando comum aqui, que nós vamos estar construindo juntos, é a mística do bem viver. E aqui nós estamos tendo uma experiência de um encontro nacional com 250 jovens de todo o país que está tendo uma experiência de como seria uma sociedade diferente, uma sociedade pautada assim, nos valores do Evangelho, de respeito do reino. Nós não estamos isolados no mundo, especialmente quando a gente fala de religião, quando a gente fala de espiritualidade. E que o encontro se torna uma fonte de inspiração, uma fonte de energia, de poesia. Essa troca de saberes é importante, principalmente pelo encontro entre as pessoas. Para mim, o mais importante é isso, é rever as caras, os rostos conhecidos, mas também conhecer pessoas diferentes que estão na mesma caminhada, que estão na mesma estrada de resistência, de dor, mas também de poesia, de alegria, de esperança. A palavra bem viver surgiu nas culturas indígenas latino-americanas, cada cultura com uma nuance, uma matiz. Quando os quechuas dizem bom viver, eles estão falando do bom no plano, digamos assim, daquilo que eles consideram como correto, um modo de viver correto, um modo de viver justo. Quando os Aimara dizem Sumaki Kamana, eles estão dizendo o bem viver no sentido de viver plenamente, viver de uma maneira profunda. Na cultura guarani, o Tecoporã é um caminho comunitário e harmonioso com a natureza. Então, para mim, o que significa bem viver é juntar isso tudo. É aquilo que o Evangelho diz, quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida de qualidade, vida de plenitude. Terra sagrada, terra sagrada, terra, terra, terra sagrada, terra sagrada. Significa a gente poder aprender, saber, conhecer, entender essa relação da natureza e conseguir compartilhar ela com todos. É ser diferente, né, e respeitando as diferenças e estar conectado com o meio ambiente. É viver aquilo que o Papa Francisco chama de ecologia integral.
é a gente estar bem com a sociedade humana, mas é não esquecer também que a gente faz parte de Gaia, algo muito maior, e que a gente pertence a ela. Está em sintonia com tudo, em sintonia e em harmonia com tudo o que me rodeia. É a consciência de que todos nós, diversos, no entanto, parecidos, não é? Somos um e precisamos cuidar da casa comum. A lógica do bem viver, né, a proposta do bem viver, para mim, ela é essa proposição de repensar a partir de uma lógica onde que a gente se compreenda de maneira interconectada entre todos os seres humanos, entre a natureza, entre as árvores, a terra, né, e não dissociar uma coisa da outra, porque a destruição de um, nesse sentido, seria a destruição de todos nós. Então aqui a gente está reunindo duas grandes chaves de leitura, que é a mobilização política, a participação social, a defesa das causas e dos direitos humanos e a espiritualidade. Então a gente está integrando duas forças que para muitas pessoas estão separadas e a gente vê elas como inseparáveis. A espiritualidade fortalecendo a mobilização política e social e a mobilização chamando a espiritualidade também, esses ventos do espírito que sopram e vão mobilizando a gente, criando estratégias, né, para viver. Bem viver tem a ver com o bem comum. Bem viver tem a ver com justiça material, ou seja, o fim da desigualdade social, da exploração. O bem viver é necessariamente anticapitalista, ecológico, diverso e popular. Para mim, bem viver é viver em comunidade, viver em comum unidade, tá? Em coletivo, cooperativamente. É viver em harmonia com todos os irmãos, partilhando e vivendo em fraternidade. E ao mesmo tempo a gente lembra do capitalismo que a cada dia tenta privatizar e roubar nossos territórios. Então a gente acha que a luta pelo bem viver é uma luta pela retomada de nossos territórios. Todos os nossos territórios. Espiritualidade, cultura, resistência, todos os territórios. E nessa luta de resistência pelos territórios, é claro que são os povos tradicionais que são mais ameaçados e castigados, como o Plácido trouxe na fala dele, né? Porque são os povos tradicionais do campo e da cidade os inimigos históricos desse modelo de desenvolvimento do capital. Então é fundamental para o capital eliminar seus inimigos principais, e são eles os povos tradicionais. Bem viver significa eu estar em harmonia e comungar com meus irmãos e as minhas irmãs. Povo negro, povos originários, povos dos terreiros, né? E comungar e partilhar a vida, o pão e a utopia. Relatos que a gente tem tido e tem acompanhado com muita tristeza de pessoas se suicidando por vários motivos, mas voltando o olhar numa perspectiva humana para os LGBTs em geral e principalmente LGBTs de periferia, principalmente os negros e negras, né? É gritante o nosso levante enquanto pessoas conscientes de uma vida. Que durante os 4 dias em que estamos aqui reunidos para discutir e celebrar a mística do bem viver e a espiritualidade libertadora, 252 jovens foram assassinados. 252 jovens negros foram assassinados.
Eu acredito que o bem viver tem que ser uma escolha e uma construção do coletivo. Eu não posso viver bem enquanto meu irmão viver mal. E é preciso que o mais fraco viva bem, para que todos vivam bem. O critério do bem viver é a vida dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Quando nós temos que fazer uma transformação da sociedade, uma transformação social, política, reformas, uma revolução, por assim dizer, de onde vem esta força? A gente diz que a força vem de Deus e esta é a força da espiritualidade e uma espiritualidade que seja libertadora. É Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Bem viver é a possibilidade da gente se encontrar com o outro, né, reconhecendo-o como parte de nós. É aquilo que Jesus pediu que nós pudéssemos fazer, né? Ser no mundo um ser de transformação, um ser inserido na dor do outro. E uma vez que eu percebo o outro, que eu vivo a realidade do outro, eu bem vivo, é o bem viver. Viver em igualdade, viver em harmonia, onde todos temos os mesmos direitos, todos podemos ir e vir sem discriminação, sem preconceito. A capacidade que nós temos de entender e reconhecer o sagrado presente no outro e assim, né, formar uma grande família, né, e viver bem em comunidade. A gente consegue superar as diferenças, superar as desigualdades e conseguir conviver, né? O bem viver é o que nos move a chegar nessa utopia de sociedade. O bem viver é o mesmo direito que você tem de viver em paz, eu também ter. É o direito que um negro tem de viver. É o direito que todos nós temos, a vida. Um ponto importante desse encontro é a diversidade, seja ela de gênero, seja ela de expressões religiosas, seja ela de expressões políticas, né? A diversidade é um ponto constitutivo da proposta do bem viver. No bem viver se abre um leque de experiências e se abre um leque de realidades que compõem essa teia tão complicada de se conviver, que é a espiritualidade, aliada às diversas dimensões, seja ela política, econômica e social. A importância da diversidade, da pluralidade, das juventudes, das espiritualidades, é convergir para que esse outro mundo possa caber todas as diferenças de manifestação dessa fé, de manifestação de uma condição que é tão única na nossa vida, que é a juventude, né? Que é a condição juvenil dentro desse segmento tão especial. É importante que a gente lide com outras pessoas de outras religiões, de outros contextos, né, de outros territórios. Então, por isso a gente acredita que a construção do bem viver, ela passa especialmente pela convivência da diversidade. Assim, as estrelas, elas brilham em um conjunto só. As pessoas também. O bem viver se consiste nisso, em estrelas. Eu sou Reinaldo de Miranda Neves. Nicolas Alcaraz Azevedo. Meu nome é Samara do Carmo Oliveira. Eu me chamo Lucas Obalerá de Deus. O meu nome é Luz Marina Campos Garcia e eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Meu nome social é Pedro dos Santos Matias. Felipe Caiodê. Gabriela Vieselin Zanato. Meu nome é John Douglas de Oliveira Teixeira. Pedro Henrique Barbosa. Eu sou Alice Maria. Matheus Martins Leão. Vitor Yuri Duarte Alves. Assis Mendes Tavares. Padre Espiritano. Vitor Hugo da Silva Ramos. Flávia Vanessa da Silva. Jamile Júlia dos Santos Felipe. O Elbert Kennedy Cândido de Jesus. Tiago Cardoso de Souza. Héctor e Thiago Goulart Meirelles. Alexia Lucas Evangelista Salvador. Meu nome em português é Matheus Vidal, em Guarani é Verachondaro. Voltar para nossos contextos é um desafio, porque
o contexto está lá, com a mesma, não mudou nada. O que muda talvez é a nossa forma de encarar ele quando a gente retorna. A principal beleza que nós vamos tirar desse encontro, que os jovens vão levar para suas comunidades, para os locais vitais onde eles estão, é a possibilidade, o desejo de construir o novo na diversidade. A expectativa é que tenha sido tudo uma semente, que a gente tenha conseguido plantar, né, e a gente plantou isso em comunhão com várias mãos, plantar uma semente no território de cada um, no território do coração de cada um. É uma semente que possa nascer uma árvore, uma floresta de rebeldia, de esperança, de teimosia e de utopia.